Olá, no presente trabalho iremos tratar dos cargos privativos de brasileiro nato. Porém, antes disso, é interessante classificarmos quem são os brasileiros natos. O artigo 12 da Constituição Federal traz pra gente que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Também, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E, por último, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Entrando na matéria em questão, o mesmo artigo, no seu parágrafo 3º, dispõe sobre os cargos privativos de brasileiros natos. Temos aí no inciso 1, o cargo de presidente e vice-presidente da República. Inciso 2, de presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3, de presidente do Senado Federal. Inciso 4, de ministro do Supremo Tribunal Federal. 5, de carreira diplomática. 6, de oficial das Forças Armadas. E 7, de ministro de Estado da Defesa. Ainda complementamos com o artigo 89, que diz respeito do Conselho da República, que ainda há de ser integrado por 6 cidadãos brasileiros natos. Cumpre conceituarmos, trazermos aqui o que é o Conselho da República. O Conselho da República é criado para deliberar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Dirigido pelo presidente da República, esse conselho é composto pelo vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, o ministro da Justiça e os citados 6 cidadãos brasileiros maiores de 35 anos de idade. Em seguida, trazemos aí um comparativo entre brasileiro nato e naturalizado, no qual não iremos nos aprofundar, porque não é o tema proposto. Trazemos aqui também o exemplo do brasileiro nato, quando nascido no Brasil, mesmo que os pais sejam estrangeiros, desde que não estejam no nosso país a serviço do seu país de origem. Por exemplo, trata do filho de um cônsul de um país estrangeiro nascido no Brasil. Este não será considerado brasileiro nato. Em seguida, trazemos aí um comparativo. Cumpre salientar aqui que a lei não poderá estabelecer distinção entre os brasileiros natos e os naturalizados, ressalvando nas situações previstas na Constituição, tratando excepcionalmente do exercício de cargos, funções, propriedade, perda de nacionalidade e extradição. Cumpre salientar. A seguir, iremos fazer a apresentação de fotos de maneiras lúdicas, representando os respectivos cargos pelos nossos alunos da turma de Direito do 10º período da UNA Contagem. A seguir, iremos atualmente como presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro e vice, o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, representados pela aluna Poliana Bárbara Silva e a aluna Fabiana Carvalho Ferreira Andrade. Atualmente como presidente da
Representando o oficial das Forças Armadas, a aluna Milena Ribeiro de Araújo. Representando o ministro do STF, a aluna Bruna Stephanie Borges de Souza. Representando o atual presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, a aluna Renata Gonçalves da Silva. Representando o atual representando o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, a aluna Daniela Vitória Barbosa Amato. Interpretando a carreira diplomática, a aluna Luciana Araújo Lacerda de Moraes. Por fim, representando o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a aluna Ianca Caroline Gomes Leroy. Por fim, finalizamos aqui os estudos acerca dos cargos privativos dos brasileiros natos.